Fala galera, tudo bem com você? Vamos fazer aqui então os exercícios referente à aula 32 do setor A da apostila 3. O exercício número 1 diz assim, olha, um corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal e submetido a duas forças de intensidades idênticas. Isso está representado aqui, ó pessoal, se você olhar na sua apostila você vai ver, aqui está o corpo, tem uma superfície horizontal e plana, né? Então essa força, você pode alterar o ângulo dela, porque dois carrinhos vão puxar esse objeto. Amarrando uma corda, por exemplo, então se os carrinhos estivessem mais próximos aqui, você poderia alterar o valor do ângulo, né, que a força faz em relação a essa linha horizontal, tá certo? E a informação é de que a massa do objeto, vamos deixar isso aí anotado, são 4 kg, tá? Continuando aqui, a leitura diz assim, olha, essa força F ela é aplicada por um mecanismo cujo funcionamento não interessa no momento, mas que, uma vez ajustado, mantém F e o ângulo θ indicado na figura constantes durante o movimento. Esse ângulo ele pode alterar, mas a situação que vai ser considerada é que o ângulo formado entre a força e a direção, essa linha horizontal, para esse carrinho, vai ser mantido constante e o ângulo entre a força e esse carrinho aqui, em relação à horizontal, também vai ser mantido constante. Essa que é a ideia. Desprezando-se o atrito entre o corpo e o apoio, designando por R a resultante das forças que agem no corpo, são feitas 4 afirmações sobre a situação descrita. A primeira afirmação é a seguinte, ó, aumentando-se a intensidade da resultante das forças que agem no corpo, aumenta. Aumentando-se θ, melhor dizendo, né? Se eu aumentar o valor desse ângulo aqui, a intensidade da resultante que agem nas forças aumenta. Aí, a ideia aqui é a seguinte, ó. Imagina que o ângulo entre a força e o carrinho fosse zero. E aqui também. Então eu teria a força máxima, certo? A resultante seria a máxima porque essa força ela estaria totalmente dedicada a puxar esse objeto aqui. E as duas. Se porventura eu vou aumentando esse ângulo, o valor da força que faz ele se movimentar, que tem que ter uma componente aqui, ó, na direção horizontal e não nessa, vamos chamar ela de vertical, ou na perpendicular ao movimento, né? Ela ia diminuir. Então, na verdade, essa número 1 aí, afirmativa 1, ela está errada. Vamos colocar aqui, ó, afirmativa 1, errada. E aí a gente pode analisar ela daqui a pouco com alguns desenhos aí, tá? A outra pergunta aqui, ó. Se θ é igual a 30 graus, então a resultante vai ser 2 vezes F. Para a resultante ser 2F, galera, o que tem que acontecer? O ângulo θ tem que ser zero, né? Porque eu teria essa força inteira na direção do movimento e essa força inteira na direção do movimento. Isso aconteceria para θ igual a zero. Por isso a afirmativa 2 também está errada. E a afirmativa 3, ela diz aqui, ó, se esse ângulo aqui for 60 graus, então a resultante é F. Vamos ver essa afirmativa? Fazer um desenho aqui, para a gente poder tentar entender o que está acontecendo, né? Imagina assim, ó, que você tivesse o objeto aqui, certo? Que é esse carrinho, uma força F para cá, outra força idêntica a ela para cá, F aqui, F aqui. Com um detalhe, né? Que F, em relação a essa direção horizontal aqui, ó, ele seria 60 graus aqui e 60 graus aqui. O que é a resultante, né? A resultante é a soma dessas duas forças. Então, se eu usar a regra do polígono para poder fazer a soma de vetores, eu vou copiar essa força F aqui. Essa é F. E essa que está aqui, eu vou transportá-la para cá, né? Então, teria outra força F para cá. Tá? O que aconteceu, pessoal? A resultante seria uma força que sai da origem da primeira e vai até a extremidade da última, né? Então essa daqui seria a resultante. Mas, usando os nossos conhecimentos aí de geometria, né?
Ó, o ângulo entre a horizontal e essa força aqui é 60. Certo? Esse ângulo é 60. Esse ângulo aqui, ó, entre essa força e a horizontal também é 60. Quer dizer, entre essa força aqui e a horizontal, o ângulo é 60 graus. Ou seja, esse daqui também é 60. Tá? Porque, pensa naquela ideia, eles são alterno e interno, né? Alterno e interno. Se eu pensar que tem uma linha aqui e outra aqui, e essa força está cortando eles assim, como esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui também é 60 graus, que seria esse, né? Veja o seguinte, eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais e dois dos ângulos internos são iguais. Ou seja, esse triângulo aqui é equilátero. Então, é um triângulo equilátero. Como o triângulo é equilátero, os três lados são iguais. Portanto, a resultante é igual a F, né? Porque esse lado é igual a esse, que é igual a esse, tá? A afirmativa 3, portanto, ela está correta. Essa daqui está certa. Dá um ok nela aí. E a afirmativa 4 diz assim, ó, a função que relaciona f e r é igual a 2f cosseno θ. Se a gente continuar olhando para esse desenho aqui e tentar entender o que está acontecendo na afirmativa 4, vamos ver se ela é verdadeira. Pessoal, imagina que nós temos essa mesma situação, só que o ângulo voltou a ser um ângulo θ qualquer. Então eu tenho uma força para cá, uma força para cá, e elas são iguais, né? Aqui é F, aqui é F. E em relação a essa direção horizontal aqui, ó, quem que eu vou ter? θ aqui e θ aqui, beleza? Se eu fizer a decomposição dessa força F nas suas componentes horizontal, que eu vou chamar ela aqui, ó, de Fx, e na componente vertical, eu vou ter uma Fy aqui, beleza? Olhando para o triângulo retângulo que foi formado aqui, ó, a gente pode dizer que Fx, ele vai ser, como ele é o cateto adjacente do triângulo retângulo, ele vai ser F cosseno de θ, beleza? Porque, ó, o cosseno de um ângulo, ele não é o cateto adjacente pela hipotenusa? O cosseno é cateto adjacente, que é Fx, dividido pela hipotenusa, que é F, certo? Então, essa força que está na horizontal aqui vai ser F cosseno θ. Mas eu tenho duas, né? Porque essa, se eu fizer a decomposição, vai ficar igualzinha aqui, ó. Eu tenho outra Fx aqui. E eu tenho outra Fy aqui, ó. O que vai acontecer? Essas duas forças, elas vão se equilibrar. Mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos, a soma das duas Fy aqui dá zero, certo? A resultante vai ser a soma de Fx com Fx, então eu teria uma resultante aqui, ó. E a resultante, ela é Fx mais Fx. Ou seja, a resultante é igual a 2Fx. Como Fx é F cosseno θ, a resultante ficou 2F cosseno θ. E exatamente é isso que está sendo afirmado aí na 4, né? Portanto, pessoal, a afirmativa 1 está errada, a 2 está errada, a 3 está certa e a 4 está certa. Estão corretas as afirmações, letra D aqui. Beleza? Então era isso, espero que você tenha entendido. Ainda tem mais alguns exercícios, acompanhe aí na playlist. Valeu!